Jesus falou sobre essa guerra? Mateus 24 nunca foi tão atual. O ataque aconteceu. Donald Trump confirmou. Os Estados Unidos bombardearam 3 instalações nucleares no Irã. Fordow, a mais protegida, localizada dentro de uma montanha, foi completamente destruída. Bombas perfuradoras de bunkers foram usadas pela primeira vez. O Irã respondeu com fúria, prometendo vingança e declarando que os Estados Unidos explodiram a diplomacia. O parlamento iraniano já bloqueou o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% de todo o petróleo mundial. E agora o mundo segura a respiração. Será esse o começo de uma nova guerra mundial? Ou será o cumprimento direto das profecias de Mateus 24? Jesus disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Guerras sim, mas não qualquer guerra. Quando a maior potência do mundo ataca diretamente o maior inimigo profético de Israel, e os céus parecem em silêncio, é porque a profecia está falando mais alto. Em Mateus 24, Cristo traça um mapa detalhado dos sinais que antecedem sua volta. E agora cada linha parece se acender como uma sirene espiritual. Este vídeo é um alerta, um chamado, um despertamento para aqueles que ainda acham que a Bíblia é só um livro antigo. O que estamos vendo não é coincidência, é cumprimento. E você precisa estar pronto. Por isso, já se inscreva neste canal agora, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa entender o que está por trás das manchetes. Porque nesse vídeo, vamos destrinchar Mateus 24, versículo por versículo, conectando com cada evento geopolítico desta semana, e te mostrar por que você está vivendo os dias mais proféticos da história moderna. E se você quer mais do que um vídeo, se deseja se preparar espiritualmente, com base sólida nas Escrituras, e entender o plano completo de Deus, do início ao fim, conheça o nosso curso completo de teologia. O link está na descrição e no comentário fixado. Essa guerra não é mais um rumor. Ela já começou. Mas a pergunta mais importante não é o que vai acontecer com o Irã, mas sim o que vai acontecer com você. Porque Jesus não disse essas palavras para causar medo, mas para nos preparar. Então assista até o fim, porque o fim já começou. Nos últimos dias, o mundo parou para assistir a uma escalada sem precedentes. Israel e Irã à beira de uma guerra aberta. Sirenes soando em Tel Aviv, mísseis interceptados, promessas de retaliação. O clima é de tensão, medo e incerteza. Mas o que quase ninguém está dizendo é que tudo isso já foi anunciado. Não por um especialista em geopolítica, mas por Jesus Cristo, há mais de 2000 anos. Em Mateus capítulo 24, Jesus descreveu com precisão o que aconteceria no mundo antes da sua volta. Ele falou sobre guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Ele falou sobre catástrofes naturais, crises morais e espirituais, perseguições e enganos. E mais do que isso, ele disse que esses sinais seriam como dores de parto, cada vez mais intensas, mais frequentes, mais difíceis de ignorar. E agora, diante do que está acontecendo entre Israel e Irã, você precisa se perguntar: será que estamos vendo essas dores se intensificarem diante dos nossos olhos? Será que essa guerra é só mais um capítulo da história ou o cumprimento exato das palavras do Mestre? Será que estamos nos aproximando, mais do que nunca, do tempo do fim? E eu te digo com toda a responsabilidade e temor diante de Deus: Mateus 24 nunca foi tão atual como agora. Por isso, se você deseja entender os tempos, se deseja enxergar além da superfície e discernir espiritualmente os acontecimentos mundiais, eu te convido agora mesmo a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Porque neste vídeo, nós vamos mergulhar profundamente em Mateus 24. Vamos confrontar os fatos. Vamos interpretar os sinais. Não com achismos, mas com base na palavra. O que você verá neste vídeo pode abalar suas certezas, mas também pode abrir seus olhos. Porque a guerra entre Israel e Irã é mais do que uma disputa territorial. É espiritual, é profética. E ignorar isso é como tapar os olhos diante de uma trombeta que já está soando.
Os discípulos perguntaram a Jesus: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E ele respondeu com clareza: só não vê quem não quer, e você está aqui porque não quer mais andar na escuridão. Você quer respostas, você quer preparo, você quer discernimento. Então fica comigo até o fim, porque este vídeo não é apenas um conteúdo informativo, é um chamado. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus, eles estavam assustados com o que viam. A cidade de Jerusalém parecia tranquila por fora, mas dentro dela fervia a opressão romana, a tensão entre grupos religiosos, a decadência espiritual. Foi ali, diante do templo, que eles perguntaram: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus então responde com um dos discursos mais poderosos, mais reveladores e mais ignorados da história da humanidade. E é justamente esse discurso, registrado em Mateus 24, que hoje soa como um eco profético no meio da tempestade atual que se desenha no Oriente Médio. O que está acontecendo entre Israel e Irã não é uma surpresa para quem conhece as Escrituras. É o desdobramento de uma guerra que começou há milênios. A guerra entre a luz e as trevas, entre o plano de Deus e as forças que tentam frustrá-lo. Jesus começa seu discurso dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. E essa já é a primeira chave. Antes mesmo de falar das guerras e catástrofes, ele alerta sobre o engano. Vivemos uma era em que é difícil confiar em qualquer fonte de informação. Fake news, manipulação, interesses ocultos. E no meio disso, o engano espiritual tem se espalhado como veneno sutil. Jesus falou que muitos viriam em seu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Hoje vemos uma enxurrada de líderes espirituais que não pregam arrependimento, não falam sobre santidade, não confrontam o pecado, apenas oferecem conforto momentâneo. Mas o verdadeiro evangelho não é sobre conforto, é sobre preparo para o reino. E então Jesus continua: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Note como ele é direto. Ele não diz que talvez haja guerras. Ele diz que é necessário. A palavra necessário aqui tem um peso espiritual profundo. Significa que, dentro do plano de Deus, haverá abalos, haverá confrontos, haverá um cumprimento literal das profecias. Quando vemos Irã e Israel se enfrentando, não estamos apenas diante de uma crise geopolítica. Estamos vendo a manifestação de séculos de profecias, alianças e promessas bíblicas sendo ativadas em tempo real. Mas o mais impactante vem logo depois. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus compara os sinais a dores de parto. E você sabe o que isso significa? Que eles vão se intensificar, vão se tornar mais frequentes, vão doer mais. Assim como uma mulher sente contrações cada vez mais fortes e próximas antes do nascimento, o mundo está gemendo com dores espirituais antes do retorno de Cristo. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a cada sinal. Não com medo, mas com discernimento. Não com desespero, mas com fé ativa. Esse é o momento em que muitos se perdem. Alguns zombam das profecias, outros se escondem em doutrinas humanas. Mas os que conhecem a palavra, os que estudam com profundidade, sabem que isso é apenas o começo. Por isso, se você quer se aprofundar e compreender não só Mateus 24, mas toda a linha profética da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, eu te convido mais uma vez a fazer parte do nosso curso completo de teologia. Lá, você não vai receber apenas informações, vai receber revelações bíblicas com base, contexto e direção espiritual. O link está na descrição e as vagas são limitadas, porque quem se prepara hoje não se desespera amanhã. Mas por que Israel? Por que essa nação tão pequena, cercada de inimigos por todos os lados, sempre está no centro dos conflitos globais e das profecias bíblicas? A resposta é simples, porém profunda. Porque Deus escolheu Israel como o relógio profético da humanidade.
Desde Abraão, passando por Moisés, Davi e os profetas, até a vinda de Jesus e a promessa de sua volta, tudo gira em torno desse povo e dessa terra. A Bíblia não é um livro ocidental, é um livro hebraico, do início ao fim. Jerusalém não é apenas um ponto no mapa, é o epicentro do plano eterno de Deus. E é justamente por isso que as forças espirituais das trevas fazem de tudo para apagar Israel do mapa. Porque apagar Israel é, simbolicamente, tentar frustrar o plano de Deus. Agora observe, o Irã, na Bíblia, era conhecido como Pérsia. E essa antiga nação aparece em textos proféticos extremamente importantes. Em Ezequiel 38 e 39, a Pérsia é citada como uma das nações que se levantará contra Israel, em uma guerra liderada por Gog, o príncipe de Magog. Esse texto tem sido estudado por séculos por estudiosos sérios, e muitos deles creem que essa aliança descrita já está se formando diante dos nossos olhos. Irã, Rússia e outras nações muçulmanas hostis a Israel estão cada vez mais próximas militarmente e ideologicamente. E a Bíblia diz que virá um tempo em que essas nações se levantarão contra o povo de Deus, mas serão derrotadas não por exércitos humanos, mas por intervenção divina. E se você acha que isso está distante, observe o que está acontecendo nos bastidores. O Irã tem declarado abertamente o desejo de eliminar Israel. Líderes religiosos e militares falam sobre varrer o Estado judeu do mapa. Ao mesmo tempo, Israel reforça sua segurança e se prepara para um conflito que muitos chamam de inevitável. Enquanto isso, nações como Estados Unidos, China e Rússia observam e se posicionam. O mundo está dividido, as alianças estão sendo formadas, e o palco do fim dos tempos está sendo montado, exatamente como foi profetizado. Mas isso não é motivo para desespero, é motivo para despertamento. Porque se tudo o que foi escrito está se cumprindo, isso também significa que as promessas de Deus também se cumprirão. Jesus voltará, o reino será estabelecido, o justo será recompensado, a justiça prevalecerá. E a pergunta que fica é: você está preparado? Porque esse é o ponto que poucos falam. Muitos gostam de estudar profecias, de decifrar símbolos e analisar sinais. Mas esquecem que tudo isso aponta para uma coisa só: santificação e preparo espiritual. E é por isso que, mais uma vez, eu quero te lembrar: não basta saber o que está acontecendo, é preciso entender com profundidade. E se você deseja crescer nesse entendimento, te convido a fazer parte do nosso curso completo de teologia. Lá você vai estudar escatologia de forma responsável, com base nas Escrituras, aprendendo não só o que vai acontecer, mas por que vai acontecer. Vai entender o papel de Israel, da igreja, do anticristo, da tribulação e da Nova Jerusalém. O link está aqui na descrição. Esse é o tipo de conhecimento que transforma vidas, porque te liberta do medo e te enche de fé. E se esse vídeo está abrindo sua mente, compartilhe com alguém que ainda está no escuro. Alguém que acha que o que está acontecendo é só política. Ajude essa pessoa a enxergar com os olhos da fé. E claro, deixa seu comentário aqui embaixo. Você acredita que estamos mais perto do fim do que nunca? Quero saber sua opinião e vou ler cada comentário com atenção. A verdade é que Mateus 24 não foi escrito para ser uma curiosidade teológica. Jesus não entregou esse discurso para entreter. Ele falou com dor, com urgência e com autoridade divina. Cada palavra dita ali é um alerta, uma convocação para despertar os que dormem, para alinhar os corações dos crentes com o propósito eterno de Deus. E agora, mais do que nunca, esse chamado ecoa com força. O mundo está em trevas, as nações estão em conflito. E enquanto muitos estão preocupados com o preço do petróleo, com os acordos políticos e com os discursos diplomáticos, o céu está observando algo muito maior: a preparação do mundo para o retorno do Rei dos Reis. E esse retorno não será simbólico, não será espiritualizado. Ele será real, visível, glorioso, e apenas os que estiverem prontos participarão da sua glória. Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Essa não é uma frase decorativa, é uma exortação. E vigiar não significa apenas assistir vídeos proféticos.
Significa viver uma vida santa, irrepreensível, em oração, em comunhão com Deus. Significa estar com a lâmpada cheia de azeite, como as virgens prudentes. Significa não se contaminar com o mundo, não negociar princípios, não abandonar o primeiro amor. Porque o maior engano do nosso tempo é acreditar que a fé pode ser vivida de forma superficial. E a guerra entre Israel e Irã, com todas as suas implicações, está nos gritando algo. Acorda, igreja! Acorda, cristão! O tempo é agora. E é por isso que este vídeo termina com uma pergunta que você não pode ignorar. Se Cristo voltasse hoje, você estaria pronto? Essa não é uma pergunta retórica. Ela exige uma resposta sincera, íntima, corajosa. Porque de nada adianta conhecer os sinais, estudar as profecias, entender as alianças geopolíticas, se o seu coração está longe de Deus. Hoje, você tem a oportunidade de se alinhar, de se preparar, de crescer na fé, no conhecimento e na comunhão com o Senhor. E antes de você sair, eu te peço 3 coisas simples, mas poderosas. Se inscreve no canal, porque isso nos ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que edifica, alerta e desperta. Deixa o seu like, porque o YouTube entende que esse vídeo é importante e mostra ele para mais pessoas. E compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. Alguém que precisa acordar. Alguém que precisa ouvir a voz de Deus nesse tempo. Seja um instrumento, seja um atalaia.